Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje, vamos falar sobre mentoria de negócios com César Silva. Andréia Reis fala sobre fobias de provas. Berenice Oddi dá dicas de aprendizado e, é claro, o nosso querida Jurema Responde. Olá, eu sou a Bruna e você está assistindo ao NAP TV. Para iniciar o programa, César Silva falará sobre a mentoria de negócios e diferenciando o que é a mentoria, do coach e da consultoria. Dê uma olhada. Aqui é César Silva. Vamos falar hoje da mentoria de negócios. É uma dúvida grande que a comunidade tem a respeito desse tema. Nós precisamos separar as coisas entre coaching, consultor e mentor de negócios. O coaching ajuda a desenvolver efetivamente a pessoa para um outro patamar dela como um todo. A psicologia vai mais a fundo através dos psicólogos também. Já o consultor, ele auxilia a empresa no desenvolvimento das soluções e muitas vezes entrega essas soluções através de pacotes e acordos pré-orientados para que a empresa possa, durante um determinado tempo, se desenvolver em determinado aspecto ou num aspecto geral. O mentor de negócios tem uma outra função. O mentor de negócio é o provocador, é o perguntador, é aquele que vai fazer a pergunta certa para auxiliar e orientar a empresa num caminho que leve a ela a autonomia dela própria e do próprio empresário em si. Ou seja, a mentoria de negócios tem o objetivo de desenvolver cursos de ação para que a pessoa ou a empresa possa, a partir desse aprendizado, subir patamares. Ou seja, muitas vezes essas três situações do coaching, do consultor e do mentor de negócios, elas se complementam. Só que o mentor de negócios tem uma função primordial. Ele pergunta para você, através de um método socrático, que nós aqui trazemos através da Associação Brasileira de Mentoria, o método base para mentores, chamado PMBM, aonde nós buscamos investigar e aprofundar a situação do real problema para ajudar na solução. Ou seja, o mentor, como é aquele mentor organizacional que trabalha dentro da empresa para desenvolver um trainee ou um funcionário ou uma pessoa para subir de cargo, o mentor de negócios, ele faz isso com o negócio. Então, nosso objetivo é ajudar o seu negócio a se desenvolver através dos aprendizados que a gente vai agregar ou tentar orientar para que você possa desenvolver, o que nós chamamos de gaps, ou seja, as lacunas que muitas pessoas e organizações têm. A diferença do mentor de negócios é que ele já tem muita experiência de mercado, ele já tem muita vivência, muito conhecimento, ele normalmente tem a sua especialidade, que no meu caso é gestão de empresas e inovação e criatividade, e a partir dessa especialização, ele pode trazer mentores de negócio também para agregar à empresa aquilo que ela está precisando. O mentor de negócios, ele auxilia na descoberta dessas soluções. Essa busca, esse aprendizado faz com que tanto a empresa quanto o empresário, ele desenvolva essa autonomia para poder andar com as suas próprias pernas de uma forma ampla. O empreendedorismo, que é a base do processo como um todo, ele só tem vida quando ele é livre e tem a possibilidade de criar a partir dos seus conhecimentos e potencialidades, e entender e aprender que através da humildade, da perseverança e principalmente desse aprendizado contínuo e das conexões advindas
dessas questões que são levantadas, efetivamente ele possa seguir um caminho mais adequado. E o mentor serve para orientar esse caminho, para poder auxiliar no desenvolvimento desse caminho, para despertar o potencial que você, empresário, tem, ou que a sua empresa tem, que muitas vezes ele está disperso dentro do próprio ambiente organizacional. Por isso que é fundamental as perguntas certas. Por isso que é fundamental atingir e chegar até o problema real, que muitas vezes não está ligado à queixa principal da pessoa. Muitos empresários vêm me procurar nas mentorias de negócio aqui no NAP com a seguinte questão: César, eu preciso faturar mais. Essa é a queixa. Eu tenho pouco resultado. Como eu resolvo esse problema? Essa é uma boa pergunta. Mas a nossa função como mentor de negócios é aprofundar essa pergunta e buscar, através do relato do empresário, e muitas vezes com cumplicidade de acompanhar o seu negócio, de uma maneira de participar do negócio ao lado, junto, caminhando, mas como uma criança, sem dar a solução, mas ensinar a caminhar. É fundamental que na mentoria de negócios a pessoa esteja preparada para efetivamente olhar as coisas de forma diferente. Essa é a nossa função. Então é fundamental nós fazermos as melhores perguntas para que você possa desenvolver a partir delas as melhores soluções, orientado através de um mentor capacitado, experiente e principalmente cúmplice do seu negócio e da sua pessoa, para que ele possa auxiliar o máximo possível a você. Se caso for o aumento do faturamento, nós vamos ver as causas por que isso acontece. E muitas vezes essa causa tem a ver com a forma como a empresa trabalha, que ela foi criada muitas vezes num outro cenário. Antes de mudar qualquer processo, é necessário analisar um modelo de negócio. Esse é um exemplo de uma abordagem, de uma série de questionamentos que são feitos a partir de sessões de 1 hora, a que a pessoa possa desenvolver isso através da sua capacitação e principalmente para a evolução da sua empresa perante o mercado, talvez até criando novos mercados. Alguns programas atrás, a psicóloga Andréia Reis falou sobre fobias e explicou também sobre a tecnologia virtual utilizada aqui no NAP e diferenciou a fobia do medo. Hoje ela vai nos falar sobre um outro tipo de fobia que é bem comum, o fobia de provas e testes. Acompanhe. Olá! Continuando a série a respeito de fobias, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fobia diante de provas, exames. O que acontece? Desde que o NAP começou a trabalhar com realidade virtual, né, que já comentamos em outros programas, tem vindo muitas pessoas em busca desse instrumento para auxiliar na cura e na melhora de fobias. Uma delas, então, é o conflito, o medo, o branco que dá diante de uma prova, de um exame. Então, como é o processo que se dá? Ou como tu te dá conta se realmente você tem essa fobia? Esses brancos que dá é um exemplo já que tu tem uma fobia diante de exames, que a gente chama. Porque se você estudou, né, se o conteúdo está todo em ordem, que é muito que as pessoas falam, né? Eu estudei, estava tudo certinho, eu lembro direitinho de todo o conteúdo, mas chegou lá e me deu o branco. Esse branco é um sinal que tu pode ter essa fobia. Claro, precisa fazer uma análise, né? É pouca informação para você já dizer que tem essa fobia. Mas esse é um sinal bem pontual e importante. Então, o que a gente faz? Através da realidade virtual, o que você vai fazer? Como já comentamos antes, tu vai entrar num ambiente que é uma sala de aula. A realidade virtual vai te mostrar dentro de uma sala de aula, onde você vai realizar realmente um exame. Na sala da realidade virtual, ali tem um tablet, e nesse tablet tem um mouse no próprio óculos, e você vai olhar e você vai responder.
Perguntas variadas, pode ser pergunta sobre ansiedade, pode ser pergunta sobre história, biologia, você escolhe no momento que você está fazendo o processo. E naquele momento você vai, através do biofeedback, monitorar os sinais do quanto aquilo é ansiogênico ou não, tá? Aí, o que acontece? Se o teu nível vai muito alto, nesse momento que você está fazendo, você vai parar de fazer a prova e a gente vai acionar um relaxamento. Então, que mensagem tu está mandando para o teu cérebro? Que isso que é importante. Que você consegue se acalmar naquele momento. Então, quando você for fazer a prova, automaticamente, na hora que você começar a ficar nervoso, porque esse nervoso inicial pode ser que você nunca perca, tá? Mas o subsídio que tu vai ter é saber lidar com isso e provocar a calma, trazer a sensação de calma para ti. Então, quando tu está fazendo esse processo, você vai fazer a prova, o exame, e naquele momento que começou a vir a sensação de nervosismo, você vai conseguir se acalmar. E aí tu vai conseguir fazer a prova e não vai ter o branco. Por quê? O branco vem pelo bloqueio da ansiedade e do nervosismo. Então, no momento que tu está muito ansioso, muito nervoso, suando mão, tremendo, taquicardia, o que vai acontecer? Todo e qualquer... a energia tua vai estar nesse medo, para se defender desse medo. Então, se você ter e aí as informações, o conteúdo que tu estudou não vem. É como se não permitisse que isso venha. Realmente bloqueia. Então, o que vai acontecer? Você vai trazer tua calma, você vai fazer todos esses sintomas sanarem, aí vai ter condições de vir o conteúdo e você daí vai conseguir fazer o exame. Eu sempre brinco com os pacientes de que ele não vai fazer você tirar nota 10, a realidade virtual, porque o estudo independe disso. Você vai ter que estudar. O que ele vai poder te possibilitar é que tu te acalme no momento e aí consiga lembrar do conteúdo que tu estudou com tranquilidade e aí fazer a prova. Então, é um meio de ajudar muito estudantes de terceiro ano, por exemplo, que tem o vestibular pela frente, alguém que está tentando um concurso, alguém que está buscando já por várias vezes o vestibular da URGS, por exemplo, que é complicado. Então, inclusive também, se você tem dificuldade para apresentar um trabalho na frente das pessoas, também através da realidade virtual a gente pode auxiliar. Então, se você tem dúvidas, inclusive se você possa ter ou não essa fobia, entre em contato conosco e vamos fazer uma avaliação e ver se realmente a gente pode te ajudar. E agora teremos então a nossa psicodica, onde você pode aproveitar e conferir um desses programas indicados. Em seguida vamos ter o nosso intervalo, mas fique conosco, voltaremos em breve. A minha psicodica é que vocês assistam Black Mirror. Está disponível no Netflix, é bem interessante, né? Faz a gente refletir um pouco sobre essa situação nossa do dia a dia na dependência das tecnologias e o quanto isso pode impactar, o quanto também não é tão futurístico assim, já é uma realidade muito próxima. Então, se tiverem um tempinho, saiam da frente dos seus aparelhos celulares, smartphones, computadores e assistam um pouco isso e reflitam um pouco, conversem com as pessoas da casa de vocês e pensem o quanto isso já não está acontecendo também. Exatos, uma empresa com os olhos voltados para o futuro, onde solidez e inovação caminham lado a lado, oferecendo através dos serviços contábeis os instrumentos necessários para a administração e a tomada de decisões estratégicas. Em constante evolução, com agilidade, transparência e respeito ao cliente, a Exatos atua em um amplo portfólio de serviços de gestão, formada por profissionais com vasta experiência nas áreas empresarial, contábil, fiscal, tributária e trabalhista. É comprometida com a ética e a evolução do seu negócio e motivada pela excelência. Engajada em diversos programas de qualidade, a Exatos mantém como filosofia a parceria no dia a dia com as empresas, não se restringindo apenas a cumprir burocraticamente
os trâmites da contabilidade convencional, mas sim buscar a atualização constante e os melhores métodos para o crescimento eficiente e econômico dos seus clientes. Através de ações estratégicas de mercado, a Exatos passou a ampliar a sua estrutura, atendendo atualmente a empresas de várias cidades. Além disso, implementa diariamente práticas sustentáveis no seu dia a dia, gerando benefícios que vão além da conscientização e da preservação do meio ambiente. Com uma equipe unida e determinada, a Exatos desenvolve e realiza diversas ações socioambientais que beneficiam a comunidade onde está inserida. Conheça a Exatos e saiba tudo o que ela pode fazer por sua empresa. Domine essas ansiedades e fobias com a realidade virtual. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, utilizando a inovadora plataforma Psyos, após mais de 20 anos de pesquisas e uso, apresenta ao Rio Grande do Sul esta avançada tecnologia para fins terapêuticos. Viva experiências virtuais com alto nível de realismo e monitoramento das constantes fisiológicas por biofeedback. De técnicas avançadas de relaxamento, concentração e mindfulness, até o tratamento de medos de avião, injeção, dirigir carros, altura, elevador, escuridão, falar em público, animais e tantos outros. Trate ansiedade, distração, estresse, pânico e transtornos alimentares com resultados duradouros em menor tempo, sempre com atendimento de um psicólogo especializado da equipe do NAP. Estamos de volta e a pedagoga Berenice Oddi nos dará dicas sobre aprendizagem para as crianças e adolescentes. Fique ligado! Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui no NAP TV, trazendo algumas reflexões sobre a aprendizagem. E temos já um trimestre também que encerrando e já dando início ao novo trimestre. Isso também nos faz pensar que logo estaremos encerrando um semestre. Como passou ligeiro. E aí, como é que está a nossa criança ou nosso adolescente nas questões de aprendizagem na escola? A escola está te chamando, pai? A escola está lhe mostrando alguma coisa, mãe? E aí, o que vamos fazer? O momento agora é de refletirmos. Porque se o teu filho ou filha não está conseguindo de alguma maneira dar um retorno nos quesitos de aprendizagem, nós precisamos sim ver isso de perto. Um olhar treinado. Vamos fazer uma avaliação, vamos ver como é que esse cérebro está aprendendo, o que esse cérebro não está conseguindo reter. Por quê? É metodologia da escola? É uma metodologia que em casa não existe um momento de estudo adequado? É a falta de atenção da família que não está acompanhando o filho ou a filha? Sim, porque mesmo adolescente, temos que acompanhá-los nas tarefas de casa, saber se tem trabalho, se tem provas. Isso faz parte, sim, é nosso dever, sim, enquanto pais, acompanharmos os nossos filhos. Portanto, não adianta deixar tudo para a escola vai resolver, a escola vai fazer milagres, porque a escola não vai fazer. E quando nós estivermos chegando no segundo semestre, onde as demandas são maiores, onde as preocupações são maiores, e aí eles não conseguem dar conta das suas aprendizagens, porque é um processo, e aí? Vai reprovar? Vai estar com muito maior dificuldade? E aí o psicopedagogo ou o neuropsicopedagogo vai ter que dar conta? Nós não temos vara mágica. Não temos. O que nós temos é um acompanhamento de um processo de aprendizagem. Portanto, se o teu filho está apresentando alguma dificuldade agora, seja ele criança, seja ele um adolescente,
venha cá, venha fazer uma avaliação, ouça o que tem a dizer a escola, ouça a avaliação de um especialista e vamos casar as informações e aí então traçar um plano de ação. Vamos fazer uma metodologia para que eles consigam aprender e dar o retorno. E não deixar lá para o final do ano, quando as coisas às vezes já estão inviáveis e não mais possíveis de resultados, fazer alguma coisa. Fica assim, uma dica. Pais, deem atenção aos filhos. É preciso sentar com eles e fazer as tarefas escolares. É preciso ver se tem uma organização no sentido de qual é o dia da prova, qual é o dia do trabalho, qual é o dia que eu preciso estar entregando o meu livro, né, na aula de literatura ou de língua portuguesa, se eu preciso fazer alguma resenha, se a criança tem uma redação, se ela tem um cartão, seja o que for que tenha de tarefas. Olhem, precisamos sim acompanhar. O adolescente e a criança pedem para nós limites. E limite é justamente isso, é fazer um acompanhamento, é dar um olhar. Não é só dizer o não. Não, é a gente poder abrir esse leque e dizer, filho, estou aqui, precisa de algo? E deixar com que a criança ou o adolescente se sinta à vontade para pedir ajuda. Se você percebe muita ansiedade, e aqui eu trago uma dica, para as crianças, os pequenos e crianças até 10 anos, que é um livro do Augusto Cury, Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século. A ansiedade atrapalha e muito as nossas relações e os nossos aprendizados. Portanto, muitas vezes a ansiedade se forma porque a criança ou o adolescente não se sentem amados, não se sentem olhados pela sua família. Muitas vezes ele vai ser amigo da família do colega, ele vai ser mais amigo da professora. Por quê? Pais, vamos olhar, vamos pensar sobre isso. A educação é um processo de médio e longo prazo, ela não é imediatista, não existe essa mágica. A educação vai se construindo. A criança está se constituindo enquanto ser, a criança está se constituindo enquanto cidadão, buscando a sua identidade. E ela busca aonde? Nos exemplos da família. Quem é o meu pai, quem é a minha mãe? O adolescente muitas vezes já está projetando estes exemplos que ele construiu na infância. E aí você se pergunta, o que aconteceu com a minha criança? Ela cresceu, ele não era assim. Mas mãe e pai, ele está projetando aquilo que ele internalizou do exemplo que vocês foram dando para ele durante a primeira e a segunda e terceira infância. Então pensem sobre isso. Nós somos exemplos constantes. No nosso trabalho, nós não temos que estar lá com responsabilidades, mostrando sim um maior empenho nas nossas tarefas e tendo sim que dar conta dessas tarefas. Então, se lá fora na sociedade nos mostramos de tal forma responsáveis, competentes e empenhados, por que em casa não o somos? Por que em casa estamos tão cansados que não podemos olhar para o nosso projeto maior de vida, que é o filho? Olhem para os seus filhos, deem atenção que com certeza a escola irá fluir. Isto é natural da vida. E para finalizar esse nosso bate-papo, pais e mães, a gente está aqui no NAP para recebê-los, para fazer uma avaliação, ouçam as queixas da escola, venham conversar conosco, que isso é bem importante, fazer essa troca de informações. Sempre com muito bom humor, ela responde as perguntas que chegam até o nosso programa. Confira agora o Jurema Responde. Então assim, ó, já vem as perguntas, estamos sempre com pergunta. Já tô assim, nossa senhora, tanta pergunta que eu já nem sei mais como me organizar aqui. Ainda bem que eu tenho uma produção que organiza pra mim tudo bonitinho. Ó, beijo pra eles. Oi, Jurema. Oi. Vim
é sobre imagem corporal. É imagem corporal, é imagem do corpo, né? Isso, muito bom. Bom. A questão é que minha mãe quer fazer uma lipoaspiração. Você sabe o que é lipoaspiração? Lipoaspiração, aspira as gorduras, sim, das pessoas, né? É uma cirurgia bem agressiva, Porém, eu acho muito perigoso e acho ela linda, exatamente do jeito que é. Como digo pra ela que não acho isso uma boa ideia. Bom, assim, ó, não diz se é querido ou querida, se é menino ou menina. Bom, enfim, assim. Essas coisas de autoestima, de gostar do corpo, assim, é uma coisa assim que tem que ficar cuidando, tá? Porque assim, ó, tem uma coisa chamada imagem corporal mesmo, que a pessoa acha que a pessoa olha, enxerga de um jeito, lá no espelho, mas tá de outro, sabe? Autoimagem. E distorce às vezes. Se a tua mãe acha que ela vai ficar mais feliz se tirar as gordurinhas, se tirar as coisas que ela acha que não tá boa, vou te dizer que não adianta você dizer nada. Porque às vezes assim, tu olha pra pessoa e você não acha, ainda mais você que é filho ou filha, você deve ser também linda. Os meus filhos acham eu linda, né? Mesmo às vezes achando assim que eu não tô lá, tô meio velhinha, mas eles me acham linda. Então o filho sempre acha a mãe linda, então não adianta tu dizer que acha ela linda, que ela vai dizer, tu acha que eu sou linda porque você é meu filho. A mesma coisa é a mãe que acha às vezes que o filho é lindo e o filho não é tão lindo, né? Então assim, ó, não adianta você dizer nada pra ela, porque ela vai fazer igual, porque pra ela é importante. Às vezes as pessoas fazem cirurgia no nariz, tu olha e nem sabe que diferença ficou do nariz de antes e depois, porque as pessoas acham que não tá bom. Então assim, ó, não adianta você dizer porque ela vai fazer igual, tá? Só então torce por ela e fica junto com ela que vai dar tudo certo depois, tá bom? Depois me manda uma foto da tua mãe legal chutada. O programa de hoje está terminando, mas a gente segue com vocês nos nossos canais do Facebook e YouTube. Ou ainda pode ligar para nós e sugerir pautas para um programa com aquilo que você quer ver aqui. Fique agora com a programação da Vale TV. A gente se vê na próxima semana. Tchau! Krause Assistencial apresentou NAP TV.